o Viver e Empreender TV está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer em receber a doutora Sandra Mendes, ela que é advogada e empreendedora. Olá, doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Estela, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui para esse nosso bate-papo sobre empreendedorismo. Prazer é meu, doutora. Vamos começar falando sobre o seu trabalho como consultora trabalhista, né? Tá certo isso? Tá certo isso, sim. Eu sou advogada e eu trabalho fazendo consultas empresariais na área de direito do trabalho para algumas empresas, pequenas, médias empresas. Qual é a sua principal abordagem nessa consultoria? Na verdade, uma consultoria trabalhista, ela se inicia avaliando qual é a principal necessidade do cliente, qual é o foco desse cliente, como que o negócio funciona. A partir de então, dessa análise das necessidades, a gente verifica se a empresa está em conformidade com as leis trabalhistas, se elas estão pagando tudo direitinho, se estão pagando a mais, se estão pagando a menos, quais são as queixas que tem, né, do gestor, do empresário, e a partir de então a gente faz um mapeamento dessas necessidades, passando para uma fase 2, que é a implementação, o oferecimento às vezes de políticas e correções com as leis trabalhistas e treinamentos. Doutora Sandra, como você começou nessa área e como você começou a empreender como advogada? Estela, eu já estou formada há um tempinho, já vão fazer quase 30 anos. Durante, vamos dizer, boa parte desses quase 30 anos eu trabalhei em escritório de advocacia, trabalhei em empresa e nos últimos 2 anos eu estou trabalhando de forma autônoma no meu próprio escritório. Eu saí da empresa, eu fui desligada, mandada embora em 2021, ou seja, no meio da pandemia, e o primeiro passo foi buscar uma recolocação no mercado de trabalho, que ficou muito difícil, seja por conta da experiência, seja por conta da idade, por conta de ser mulher também, vai saber, a gente nunca sabe. O fato é que, não obtendo essa recolocação de forma tão rápida e aparecendo alguns clientes me procurando para executar alguns trabalhos, eu decidi abrir o escritório, meu próprio escritório de advocacia. Ou seja, um sonho adormecido ali. Exatamente, um sonho adormecido que eu tive coragem de fazer acontecer. Olha que legal, coragem e conhecimento também, né, Sandra? Exatamente, precisa ter conhecimento, não adianta a gente só ter a coragem e não ter um conhecimento técnico, né, da matéria e das necessidades do cliente. Como é que eu vou oferecer um trabalho para ele se eu não tenho a menor experiência ou se eu não tenho nenhum conhecimento suficiente para poder ajudá-la a resolver esse problema. Sim. Sandra, como você trabalha hoje? Como é seu escritório? Como é composto? Para a gente entender um pouco mais sobre a sua empresa. Então, Estela, eu trabalho de forma remota, eu trabalho em esquema home office. Não tenho nenhuma equipe, no momento atual não senti essa necessidade de ter alguém trabalhando comigo. E eu trabalho com advogados ou profissionais parceiros. Então, se tem alguma demanda que eu não consiga atender, eu tenho alguns escritórios que eu repasso essa demanda. E o inverso, o caminho inverso também acontece. Determinados escritórios, às vezes, têm alguma demanda pontual na área trabalhista e não tem equipe para aquilo, ou não quer montar uma equipe para aquilo, eles acabam me contratando para fazer determinado projeto. Sandra, qual é o impacto do seu trabalho nas empresas que te contratam, né? E o que você observa de evolução? As empresas, elas não têm o conhecimento de legislação trabalhista. Então, elas não sabem se estão pagando corretamente, o que precisa ser pago, ou alguma política que precisa ser adotada, inclusive para que não haja futuramente processos na área trabalhista, para que o empregado, ao ser desligado, por exemplo, tenha alguma dúvida a respeito do que está sendo pago. Então, o grande momento inicial é informar para a empresa o que ela precisa para estar em conformidade com a lei. Esse é o primeiro impacto que tem quando uma empresa procura um advogado. Elas realmente não sabem, até pela quantidade de leis, de regulamentos e de melhores práticas também, qual é o caminho a ser seguido para que não tenham problemas com o judiciário.
Então existe uma lacuna de informação. Existe uma lacuna de informação, porque é muita coisa realmente e cada negócio demanda um serviço específico, adoção de práticas muito específica para aquele negócio, para aquele tipo de empregado. Quais são os erros mais comuns cometidos dentro das empresas, de qualquer porte, mas que você observa? Problemas trabalhistas mesmo, que talvez os líderes ou liderados nem saibam, né, que é um problema. O grande número de ações trabalhistas hoje em dia na Justiça do Trabalho se refere ao pagamento de horas extras. Então, horas extras ainda é um calcanhar de Aquiles para as empresas. Elas têm dificuldade na gestão, dificuldade em trabalhar com esse tipo de benefício para os empregados, seja pagando a menor, seja no gerenciamento do ponto. Então, esse ainda é algo que precisa ser melhor trabalhado pelas empresas. E a questão também do assédio moral é um grande ponto que precisa ser avaliado, precisa-se cada vez mais intensificar os treinamentos, tanto para líderes quanto para liderados, a respeito do que é possível, do que não é possível, do que é tolerado e do que não é tolerado, para que se não ultrapasse o limite do aceitável dentro do ambiente de trabalho. A principal finalidade com tudo isso é manter um ambiente de trabalho saudável. Sandra, pelo que eu observo por aí como jornalista, trabalhando com empreendedorismo, enfim, é que as empresas bem-sucedidas, elas cuidam das pessoas. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre o dinheiro até que as empresas acabam poupando quando cuidam das pessoas. Exato. Na verdade, o maior ativo de uma empresa são as pessoas, são os empregados, são os funcionários. E eles precisam estar com a expectativa alinhada. Eu sempre falo que é uma clarificação de expectativa. Então, o empregado ele precisa saber o que esperar daquela empresa e a empresa ela precisa deixar claro aquilo que ela tem a oferecer, para que ambos estejam alinhados. Então, a empresa precisa investir também em informação e treinamento, para que não haja dúvidas a respeito de benefícios, a respeito de cumprimento de lei, a respeito de nada, para que o empregado, naquelas 8 horas, 10 horas, 12 horas, ele se sinta confortável. Então, esse é o ativo, é você dar informação, você cuidar do seu funcionário com as informações, com treinamentos e com um ambiente saudável. Qual a diferença da Sandra CLT, ali da fundação que você trabalhava, para a Sandra de hoje, empreendedora, dona do seu tempo? O que mudou? Muda muita coisa, Estela, muita coisa mesmo. Ambos modelos de trabalho têm os prós e os contras. Na CLT, o grande benefício é você ter o seu salário até o 5º dia útil, você tem um pacote de benefícios e não vai mudar. Ali você, se o negócio está indo bem, se o negócio está indo mal, o seu salário ele não vai oscilar e está garantido ali. Esse é óbvio que você tem outras questões ali, às vezes você não gosta do seu líder, você não gosta de um colega de trabalho, às vezes você sofre um assédio, mas você segue as regras da empresa. Agora, quando você passa a ter o seu próprio negócio, você dá as regras e você também tem que obedecer o que o mercado exige, o que o mercado quer, não é só o que você quer, né? E você não tem garantia de nada, o seu salário, ele pode ser um valor num dia e um valor no outro, você começa todo mês com 0. Tá valendo a pena empreender? Tá valendo a pena, tá valendo, como você falou, é um sonho que a gente acaba realizando. E sim, eu tenho, com todos esses desafios que eu enfrento diariamente, para mim ainda vale a pena, para mim ainda é algo que eu não gostaria de desistir e vou persistir aí sempre. E o que você acha do empreendedorismo feminino no Brasil? Você acha que a gente está evoluindo? O que falta para a mulher se empoderar de verdade? É uma área que demanda muita mudança, tem muitos desafios pela frente. Até um tempo atrás, até menos de 100 anos atrás, a mulher não podia nem votar.
Há 50 anos atrás, a mulher precisava de autorização do marido para trabalhar. Então, se você for fazer um comparativo de hoje com os anos atrás, a gente evoluiu bastante. Mas, no entanto, as mulheres ainda têm uma jornada múltipla. É a jornada da casa, dos filhos e do seu trabalho como empreendedor ou como empregada, porque o homem, quando ele vai decidir empreender, ele vai simplesmente cuidar da empresa. A mulher, ela continua ainda com a casa e com os filhos para cuidar. Então, é uma jornada múltipla que exige muito mais da mulher do que dos homens. E a mulher ainda continua ganhando menos no mercado de trabalho. Que conselho você daria para quem quer empreender na sua área ou em qualquer área, né? Quais são os valores necessários, as características que você acha que uma pessoa precisa ter para seguir essa jornada de fato? Primeiro de tudo é adquira conhecimento, o conhecimento técnico daquela área que você vai empreender. Então, se você vai fazer bolo, assegure-se de fazer o melhor bolo, de saber as melhores técnicas para esse bolo. Brigadeiro, marmita, assegure-se de realmente procurar vídeos na internet, procurar se informar a respeito disso e depois planejar como vai ser o seu negócio. Você vai começar pequeno, médio, qual o valor que você tem para investir disso, de que forma que você vai trabalhar. Tudo isso precisa ser planejado. Então, o primeiro passo é adquirir conhecimento. Se você já tem, ótimo, você pode refinar. Mas se você tem, já é um grande caminho. Depois você pode planejar. De que forma você vai trabalhar? Quanto que eu tenho para investir? E depois disso, vai continuar sendo fácil? Você resolveu os seus problemas? De maneira alguma. Mas aí o terceiro ponto é não desistir. Continue, persista e enfrente cada desafio de uma vez. Tudo é aprendizado. Muito bom, Sandra. Como você imagina o seu escritório daqui a 1, 2 anos e a longo prazo também? Estela, a gente sempre espera que ele cresça cada vez mais, como qualquer negócio. A gente sempre pensa em prosperar mais e cumprir o propósito, resolver o problema das empresas, no meu caso, em direito do trabalho, sempre levar informação para um número cada vez maior de empresas e que essas empresas tenham um ambiente saudável para que os empregados possam trabalhar. Eu acho que esse é um propósito e o propósito de crescimento, que isso faz parte de qualquer desejo de empreendedores e quem está começando agora. Quer deixar mais alguma mensagem que eu não tenha te perguntado, algo que, enfim, que seja importante para você como empreendedora, como mulher? Gostaria sim. Não é fácil empreender, eu acho que não é um sonho que a gente consiga realizar assim, de uma maneira totalmente linda, maravilhosa, da noite para o dia. Tem realmente muita dificuldade, mas o grande recado é não desistir mesmo, não desista, continue, tenha disciplina. Você vai precisar de muita disciplina para continuar e seguir em frente. Esse é o recado, Estela. Sem dúvida, Sandra, muito sucesso para você. Obrigada. Que você volte mais vezes no nosso programa, venha aí agregar, somar conhecimento, informação. Foi realmente um prazer muito grande te conhecer. Obrigada, até uma próxima. Prazer foi meu, Estela, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Hoje eu tive o prazer de conversar com a Sandra Mendes, ela que é advogada e empreendedora. O Viver Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.